Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo da Lista Sonhos. E eu tenho um sonho, eu não dei o tema ainda, mas é um sonho assim engraçado, né? Eu quero contar por conta disso. Que eu tive hoje. E então eu já estou fazendo no mesmo dia, já porque eu quero finalizar do tema emoções, que eu venho arrastando os dois vídeos anteriores. Então eu vou colocar isso como um 3, né? Sobre emoções, o fato de, no astral, você reconhecer as pessoas pelo sentimento, de que cada pessoa tem um sentimento e de que fora da densidade, né, com a densidade é muito forte aqui, quanto mais fora, mais você sente isso, né? Então é uma coisa que eu vejo bastante, principalmente em relatos, né, das pessoas, às vezes você, por exemplo, vida passada, né? Como você sabe que é uma vida passada? A pessoa fala, eu sabia. Né? Então, de repente, é só um saber mental, ou quando tem mais energia, é um sentimento. Né? Você sente, é engraçado, né? Você sentir a pessoa. Então você vê que a pessoa, às vezes a pessoa está em um corpo de sexo diferente, né? Como eu contei do vídeo anterior, mas você sente, né? Com os familiares, que as pessoas estão mais próximas, o sentimento é mais forte, né? Com as pessoas, digamos, amigos, assim, colegas, já é um sentimento mais raro, mas você ainda sente. E pessoas não conhecidas, você não sente nada, né? Então isso que eu observei. Então isso é bem interessante, é bem curioso isso. Ahn, Mas o sonho. O sonho em si, eu vou contar, vou ver se eu consigo contar o sonho, né? Sem ficar me adiantando, depois eu conto as reflexões em cima do sonho. Então no sonho, eu estaria indo para ter uma aula, né? Uma classe de aula. Então estava eu caminhando, a imagem é sonho, então não é bem imagem, é uma ideia, né? Mais ideia do que imagens em si. Então eu estava caminhando como se fosse tipo descendo um barranco, né? Era de noite, né? Então a noite eu associo com você estando para acordar, então as suas, né, digamos, vias sensórias que capta o escuro do seu quarto, ele joga ali para o sonho também. Então eu estava ali, né, descendo, eu vi que tinha vários caminhos para descer. Mais abaixo, então como é sonho, né, eu tinha a percepção, não o que eu via. Né? Então eu percebi ali que estava ali, digamos, o meu professor e um aluno, né, junto ali, estava conversando, né? O aluno até tinha a percepção que era um neguinho, né? E ele estava meio que fazendo uma aposta, né? Não é uma aposta assim de dinheiro, mas assim, olha lá, ele está vindo, ele vai passar em tal lugar, né? Que é como se eu tivesse um lugar que você lava as mãos, né? Tipo uma pia, ou eu tinha algum gel, ou seja, eu tinha algum tipo de coisa que eu sempre passava e jogava um gel no meu cabelo. Olha, vê só, né? Eu jogava um gel no topete, ajeitava o topete e ia pra escola. Então tinha como se fosse sempre fazer isso, né? Aí ele estava lá, ele sempre faz isso, olha lá, vai fazer. E eu, mesmo estando longe, eu como se eu não ouvisse, mas eu me é que é sonho, é mais expandido, então você se percapta do que está acontecendo, né? Aí eu pra sacanear, né, pra sacanear, quando eu vi isso, eu falei, eu vou, né, eu vou fazer diferente, né, eles estão, e foi pra sacanear mesmo, né. Aí eu peguei, né, olha, você pensa, até bola as coisas, né, como que vai ser engraçado ou não, e aí eu, tipo, peguei uma distância, vi que onde eles podiam ver, né, aí eu levantei as mãos assim e cuspi, né, como se tivesse cuspido da mão, né, aí cadei passando no cabelo assim, ajeitei, né, como se tivesse usado a saliva, vocês entenderam, né, como se fosse o gel. Nisso, né, é engraçado os sentimentos que tem, né, porque você percebe o aluno rindo do engano do professor, né, rindo do engano, ri da cena inusitada, né, que é alguém dar o cuspão no cabelo, assim, coisa de desenho, né, de tipo de bem lúdico mesmo, né, da coisa inusitada, né, você dá aquela lambida ali no cabelo, né, que as pessoas falam quando já é a lambida, né, como se fosse uma lambida da vaca, então é a saliva. Então era bem inusitado, falei, nossa, como não acredito, né, que faz isso, né? Então foi vários motivos para rir. É inusitado, alguém que dá uma cuspida no cabelo, fala tipo, nem tipo, rir na hora, nem o professor imaginava uma coisa dessa, né? E todo mundo ali e eu, embora me mantesse sério, né, mas por dentro assim, tipo, me explodia de dar risada, né? Porque eu me mantive sério porque para manter a postura, né, para manter o personagem de você lá como se fosse legal. E era um misto também de preocupação,
né? De falar, se eles pensarem isso mesmo, né? Porque eu tenho que, quando eu sei lá embaixo, eu tenho que me encontrar, falei, tipo, né? E revelar essa coisa, me sacaneei, então eu tava pensando tudo isso, né? Bolei essa pegadinha, né? Então lá você sentia a energia, né? Tipo de, não é simples, não é só engraçado, né? Aquela, meu, tipo, por isso que eu conto o sonho, porque são elementos projetivos, né? E na minha ideia, eu estava. Eu tenho uma vida paralela que eu vivo mesmo isso. Eu presenciei uma cena que eu vi mesmo isso. Ou é como você, vamos supor, você vai num lugar mais evoluído, que eu já falei anteriormente. Se você for assistir um filme, você entra no filme e vive o personagem. É como se eu estivesse aqui vendo o filme incorporado nesse personagem. Então você é o personagem, entendeu? Um cinema normal, 2D, 3D, 4D, 5D, né? Falando de, tipo, aquele cinema que você vai lá 3D, você bota o óculos e parece que as coisas vêm. Então você vai incorporando até chegar a ser o personagem. Então pode ser alguma coisa desse tipo também, né? Porque qual é o elemento? Cabelo. Caramba, faz tempo que eu não tenho cabelo no topetão. Então já não era eu, já não era esse corpo, né? E só que lá você sente como sendo você, né? E eu não... Talvez sim, imaginar uma cena que você sempre faz, que passa ali... eu acho que foi algo bem uma cena criada mesmo, né? Pra, sei lá, que talvez você sai e vou assistir alguma coisa, né? Pode ser. Ou tá ali numa sala de espera em algum lugar, tá assistindo. Não sei, não sei, mas eu ressalto esses elementos de que é você, como você sente como você, né? Você sente raciocinando, vou fazer isso, vou fazer essa sacana, vou ser sacana, né? E já prevê que vai ser engraçado, né? Tipo, o espanto, né? Até do professor se sente tudo, né? Tipo, né? Olha, e acha engraçado também, tudo, tipo, não é porque perdeu que vai ter, e tem todo aquele misto, né? O pessoal, tipo, né, rascando o bico mesmo, rachando, e eu por dentro também, né, me explodindo. Só que eu acordo antes de descer lá embaixo, né? Tipo, nesse misto aí, né, eu acabo acordando, né? É bem interessante. E quando eu acordo, como eu falei pra vocês, eu não, tipo assim, acordei e já abro o olho, acordei, não. Eu sinto que eu estou no corpo, né? Às vezes eu sinto aquele que eu cheguei no corpo, tal, né? Não que eu sinto que eu cheguei, eu sinto que estou no corpo, né? Acordei, né? Então, mas eu não preciso, eu não me mexo nem nada. Então eu mantenho os olhos fechados e procuro ainda, né, ter aquelas imagens de sonhos, né? Hoje foi interessante, eu não ia contar isso, mas nessa que não tem como você ter 100% certeza de que você está realmente acordado quando ainda continua tendo imagens, né? E pra mim eu estava acordado, né? Eu contei um sonho bem anterior que eu achei que estava e na verdade eu não estava, então eu acabei entrando no sonho lúcido, né? Mas hoje eu tenho certeza que eu estava, porque eu senti a minha respiração, procurei sentir minha mão, falar 100% certeza que eu estou acordado, né? Mas eu tive aquela, né, tentei não pensar em nada do dia a dia, me concentrando. Eu até tenho músicas mântricas, né, que tem o Om Padme Hum, Avalokiteshvara, né, então eu sempre estou tocando, então eu decoro, então eu tento deixar na mente aquilo tocando para manter tipo o máximo de concentração, por causa que ainda estava tendo imagens, né? E no sonho eu estava tendo imagem, eu estava vendo revista, eu não lembro que tipo de revistas, né? Mas eu sei que era uma revista que eu ia folheando e tinha várias imagens. Então eu me concentrava naquela imagem, não na imagem, no que vi em si, mas pelo fato de você já ter acordado e continuar tendo, né? Continuar vendo, né? Então eu me concentrei e tal e fui as coisas do dia a dia vindo, tal, tentando e eu brigando, colocando a música e relaxando a respiração. Foi uma briga bem grande, né? Foi bem interessante, mas consegui sustentar, né, por alguns segundos, né, alguns segundos, 10, 15 segundos, folheando ali e tal, né, continuei tipo bem relaxado para deixar como se o sonho tivesse continuado, né, como estivesse sonhando ainda. Então foi uma coisa bem interessante, né, e nisso ainda vem as reflexões, né, não é porque você está acordado que o cérebro para de gerar imagens, né, só que você tem que estar relaxado bem para não deixar o seu ego aqui, né, o do Márcio que faz as coisas aqui, a interferir, né, as preocupações, de repente uma preocupação já quer entrar. Mas você vai ter que fazer isso hoje. Mas você tá com tal coisa em andamento, né? Não, tipo, zera isso, né? Assim como o corpo ele relaxa o corpo emocional e relaxa o corpo mental para ele não ficar interferindo. E eu achei isso, esse aqui é umas reflexões que eu trago, então eu jogo aqui, né, veio, joguei, né, uma experiência interessante que eu pretendo, né, sempre que tiver eu faço isso, né? Eu sempre quando acordo eu já não fico me mexendo, eu fico parado ali, né, e ver, tem alguma coisa ainda? Não tem, eu preciso levantar agora? Não, ainda não, então, né? Então é isso, né? As emoções é aquilo que eu falei. Eu sempre acabo esquecendo alguma coisinha, né?
Então vamos supor, eu não tenho sensibilidade aqui, eu tenho o que eu chamo de uma boa intuição, vamos dizer assim, né? Então vamos supor, eu medito, eu consigo, né, entrar mais no assunto, conseguir puxar mais coisas sobre o assunto, meditar mais, às vezes nem é meditando ali, às vezes é só refletindo, né? Você consegue puxar mais coisas. E porém a pessoa que tem uma sensibilidade maior, que sente a sua aura, que sente as energias, talvez ela sinta as pessoas assim como quando estou, digamos, no sonho ou em sonho lúcido, eu sinta, né? Porque talvez eu preciso estar num ambiente mais limpo e mais claro, né? Tipo, menos denso, para poder sentir isso, né? Não só eu, mas como as pessoas, né? As pessoas em geral. E aqui é mais difícil. Então aqui você quando chega alguém do seu lado, você percebe que tem alguém do seu lado, mas você não sente, você não sabe quem é, você tem que olhar para ver quem é. Lá não, lá você já sente o ambiente. Então se tem alguém, mesmo que você não, aqui a gente vê e tem que ver a imagem da pessoa. Lá não, lá você já sente quem é. E você olha, não importa a imagem que essa pessoa tenha, você pode não ver o rosto, mas você sabe quem é. Né? E eu acho isso muito legal também, que acontece em regressão. Né? Quando você regride a pessoa, às vezes vem o ser lá, aí você fala, toca nesse ser e vê a informação que traz, né, de DNA, essas coisas todas. Tem técnicas, né? Às vezes não precisa nem ter o caso, fala que tipo, tem técnicas, né? A pessoa vai reparar naquele ser e ver se ele está com a forma real ou ele está com uma forma tentando enganar. Né? Geralmente é muito comum ver seres que usam outras formas para tentar se passar pelo que não é, para atrapalhar as sessões. Isso é bem curioso. Então, só que você já tendo isso nato, né, é algo que é engraçado, que aqui a gente vai tudo pela imagem, né, a imagem, a forma, né, aí vem toda a indústria de moda, de beleza, sendo que você é uma energia, uma vibração e está vestindo apenas uma capa. Né? E tem livros que eu já li lá de pessoas que fazem resgate no umbral, tipo espíritos muito iluminados, que no umbral, quando se manifesta como que? Com a preta velha, a velhinha tal, né? Para não chamar tanta atenção. Né? É engraçado isso. Então isso é bem curioso que eu queria fechar sobre emoções. Não é eu sentir emoções, mas você sentir as pessoas. Né? E eu acredito que sim, tem pessoas aqui que já sentem. E à medida que a gente for, digamos, limpando, clareando mais essa dimensão, né, tirando essa densidade, for limpando os umbraus que dizem que está sendo limpo, eu acredito que isso vai se manifestar mais nas pessoas, né, de sentir o outro, e de repente você já não sente mais só a pessoa, mas você sente as intenções, essas coisas todas, que aí já é outro nível, né? É um nível que parece que é bem ilusório para a Terra atual, né, do jeito que está. Mas acho que futuramente, ou quando a gente sair daqui, mas é interessante a gente ter isso em mente, que a gente já fica aberto para isso, né? Que eu não sou uma imagem, você não é uma imagem, você é um sentimento, é uma vibração, né? E nós temos acesso a isso. Só que aqui nós na prisão, a gente fica fechado, como eu falei na janela, o vídeo passado, né? Mas não é de opções, mas de janela, você se fecha e fica ali olhando o mundo através de uma janelinha. É um buraquinho que você não tem muita percepção. Né? E você se ilude com aquelas imagens, né? E acha que o mundo é aquilo, por causa do apagão que você sofre aqui. Né? Mas se você abre sua mente, você se abre para essas possibilidades, né? E para ter esses acessos, para ter essas percepções. Né? Então aqui eu sei que aqui é muito denso, eu não sinto, mas futuramente, quem sabe, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.